É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos. Pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Para mais uma aulinha, então, vamos falar aí sobre a geografia dos fluxos e a globalização, tá? Primeira questão aqui que a gente tem que compreender é que a globalização ela vai surgir a partir da própria evolução do capitalismo. Dá pra gente dizer que a globalização ela vai surgir lá com as grandes navegações, isso século XV ali mais ou menos. Ali naquele momento está se desenvolvendo todo um processo de encontro de novas civilizações, de alterações econômicas. Então, esse período de globalização dá para a gente dizer que ele é uma fase do sistema capitalista e ele vai surgir a partir dos movimentos ali, principalmente dos europeus, quando se deslocam para determinadas porções do espaço, colonizam, interagem culturalmente. Então nós temos várias modificações. Trazendo para um processo bem específico, dá para a gente utilizar esse exemplo que vocês têm na tela aí. As fases do sistema capitalista, dentre elas nós temos o movimento de globalização. Essa globalização ela se trata de uma expansão da atividade comercial e financeira. Que expansão é essa? Os países estão todos conectados comercialmente e financeiramente falando hoje. Esse processo de encontro das nações, seja cultural, econômica, socialmente, a gente vai chamar de internacionalização. Quando a gente puxa mais para a questão financeira e econômica, a gente vai chamar de internacionalização da economia, que é impulsionada principalmente pelas inovações tecnológicas. Lembra lá quando eu falei no começo desse vídeo que a globalização ela surge lá com as grandes navegações? Então, ela surge com as grandes navegações e, é claro, ela vai ser impulsionada pelas novas técnicas. Quais são as novas técnicas? As novas embarcações que favoreceram o deslocamento dos europeus, as novas formas de exploração, enfim. A gente vai ter as tecnologias impulsionando esse movimento aí globalizatório. A revolução técnico-científica, que seria equivalente à terceira revolução industrial, a gente tem lá, por exemplo, primeira revolução industrial, século XVIII, Inglaterra, carvão como principal fonte de energia. Depois nós temos a segunda revolução industrial, petróleo principal fonte de energia, e por último nós temos a revolução técnico-científica ou terceira revolução industrial, que é marcada por algumas características. Hoje, muitos países, os europeus, muitos deles já estão nessa terceira revolução industrial, mas nós temos vários países que ainda estão passando por esse processo, né, de entrada na revolução técnico-científica ou terceira revolução industrial. Quais são as marcas dessa terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica? As marcas estão ligadas diretamente às inovações tecnológicas. A informática, por exemplo, ela é marcada pelo avanço aí, por exemplo, da robótica, ela é marcada pelo avanço das telecomunicações, a circulação de capitais, Então hoje muitas vezes as transações econômicas elas não acontecem mais fisicamente, o cara não precisa ir no banco, ele só faz transferência. Então a circulação de capital através da informática ela foi facilitada, A robótica, como eu havia mencionado, ela acelera o processo produtivo. Então, ela acelerando esse processo produtivo,
ela vai ampliar a capacidade das fábricas, disponibilizando cada vez mais produtos para cada vez mais consumidores, tá? Como havíamos mencionado antes, a informática junto com a robótica, ela vai favorecer a circulação de informações, né? E claro, as informações que chegam até as pessoas, como de novos produtos que são lançados, redes sociais, enfim, são favorecidos por esses dois processos evolutivos. Informática e robótica dá pra gente dizer que estão aí conectados. Tá? Só que como característica básica, a troca de informações é acelerada na informática e a robótica acelera o processo de produção, né? Vale lembrar aí que com a robótica a gente vai ter aí uma substituição da mão de obra humana pela mão de obra, né, robótica, né? Ou seja, o homem está sendo substituído pela máquina. Outras evoluções que nós temos são as evoluções aí causadas pela genética, né? A genética, ela vem desenvolvendo aí não só produtos transgênicos, como é o caso aí dos vegetais, né, mas também animais. Então a genética vem trazendo melhoramento dentro da pecuária e da agricultura. Ela desenvolve alimentos aí que são mais resistentes e mais produtivos, né? A bioquímica também é uma marca dessa terceira revolução industrial ou técnico-científica, né? Essa bioquímica, ela interage diretamente na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas. Hoje a gente está passando pelo coronavírus. Pode ter certeza que tem vários bioquímicos espalhados no mundo todo tentando desenvolver aí uma vacina para resolver esse problema. Como eu mencionei antes, a primeira manifestação da globalização ela se dá lá no século XV a partir das grandes navegações, e o processo que se dá a partir disso a gente vai chamar de mundialização, né? A gente vai ter a conquista dos mares, a exploração das populações, né? Os processos de aculturação começam aqui também, e a exploração dos recursos naturais. Temos aí alguns países que se destacam do ponto de vista de colonização, né? São a Espanha, Portugal, a França e a Holanda, grandes colonizadores, né, que se lançaram em alto mar para encontrar novas terras, enfim, todo esse processo que você já conhece. Países e continentes que sofreram processos colonizatórios. O continente americano, colonizado por Espanha, principalmente por Espanha, Portugal e Reino Unido, tá? Países ali do sul, do sudeste asiático, e a África também colonizada aí pelos europeus, ok? A mundialização no século, migrando aí de século XV para século XVI, né? Essa mundialização no século XVI ela é valorizada pelas fronteiras dos estados, né? E claro, as barreiras alfandegárias. Nesse período aqui, quanto maior a quantidade de terras um estado possuísse, mais valorizado ele era. Por isso que a gente vai ter a expansão aí, né, dos europeus em busca de novas terras. Hoje, as fronteiras entre os estados já não são tão valorizadas assim, né? Essa globalização mais atual, ela reduz a importância das fronteiras e também das barreiras alfandegárias, né? O que nós temos então? Uma ampliação aí dos mercados regionais e o surgimento aí dos blocos econômicos. Aqueles países que estavam ali isolados, agora eles estão todos conectados regionalmente, como é o caso, por exemplo, do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Então, esses blocos econômicos ali favorecem regionalmente, né? O país não precisa agir aí sozinho, buscar aí comercializar os seus produtos individualmente. Eles estando em um bloco econômico, eles conseguem fazer isso em grupo, valorizando a economia regional, ok? Quando a gente fala de geografia e quando a gente fala de globalização, a gente não pode esquecer aí de falar aí das redes. O que são redes? Redes são sistemas de integração e eles são caracterizados pela conexão entre os fluxos e os seus elementos componentes, tá? A gente pode ter aí redes físicas e redes virtuais, né? Se elas são um sistema de integração caracterizado por conexões, né, elas têm essas duas classificações, virtuais e físicas. As virtuais podem ser as infovias, né, como por exemplo vias aí de transferência de informações,
né, via internet, por exemplo, os cyberespaços, as redes de computador de telefonia e as redes de emissoras de rádio. Essas são virtuais. Vamos falar de uma rede física agora, uma rede hidrográfica, como a rede hidrográfica do Amazonas, há uma rede rodoviária, um conjunto de rodovias, uma rede de lojas físicas. E o que vem mudando já, essas lojas físicas estão migrando as suas lojas para cyberespaços. Você não precisa ir até uma loja física, você simplesmente entra no site da empresa e você consegue comprar o teu produto. Então, com a expansão dessa globalização, a gente tem um conjunto de técnicas que favorecem as comunicações, seja econômica, seja comunicação pessoal, enfim, né? A gente tem exemplos clássicos aí desses processos aí de globalização. Aqui a gente tem um exemplo de rede hidrográfica, uma rede física, temos uma rede de comunicação aqui que aí já é virtual, nós temos uma rede elétrica aí que ela já é física, uma outra rede física aí que também é uma rede ferroviária, ok? Quando a gente fala de globalização, a gente fala aí de pontos de acesso, de arcos de transmissão e de nós. Nós temos aqui os pontos de acesso. Esses pontos de acesso são por onde as informações vão adentrar em determinados espaços. O arco de transmissão é a linha de transmissão dessas informações, e os nós, onde essas informações elas vão se entrecruzar, ali onde elas vão chegar e vão dar origem aí ao que você precisa, seja informação bancária, econômica, enfim, ok? Dando sequência, a globalização, ela só é a globalização como é hoje devido a alguns aspectos. Mas o principal aspecto que a gente tem aqui é que a globalização, ela só é globalização como ela está se apresentando para nós hoje devido ao avanço tecnológico, ao desenvolvimento tecnológico. Nas comunicações, hoje você não precisa mais ir até o local para falar com alguém, você pode mandar uma mensagem. Nos transportes, antes você levava meses para ir até um outro país, hoje você leva algumas horas. Então as comunicações e os transportes são aí linhas base de impulso para esta globalização. Só que a gente tem que compreender que a globalização, ao mesmo tempo que ela integra todo o nosso planeta, ela exclui uma boa parte desse planeta também. A globalização ela é acessível a todos, mas todos aqueles que têm dinheiro para pagar por isso. Então o acesso às tecnologias ele não é proporcional pelo nosso planeta, ok? Aquilo que eu mencionei antes, a globalização ela está aí para quem puder aí pagar por ela. Os avanços na comunicação, por exemplo, os cabos de fibra ótica, os satélites artificiais, as ondas de rádio, favoreceram muito a circulação de informações. Os cabos de fibra ótica eles favoreceram e aumentaram a capacidade de transportar informações aí em uma fibra. Então as informações elas circulam de maneira muito rápida. A tua internet muitas vezes ela é transportada, essa informação que chega até o teu computador, ela é transportada via cabos de fibra ótica. Os satélites artificiais, por exemplo, a televisão que você assiste, muitas vezes ela tem ali a informação sendo transferida até o teu receptor via satélite. Então, assim como os satélites não são só utilizados para isso, eles podem ser aí utilizados para outros trabalhos, como por exemplo georreferenciamento, satélites de segurança. E por último nós temos as ondas de rádio. O rádio até hoje é um dos meios de comunicação mais ouvidos aí do mundo. Todo carro tem um rádio. Na tua casa provavelmente deve ter o seu celular também você consegue acessar, enfim. As ondas de rádio são uma das mais antigas formas de comunicação que nós temos. Então dá pra gente dizer que esses três, cabos de fibra ótica, satélites artificiais e ondas de rádio, possibilitaram aí a disseminação da internet, de informações em tempo real, favoreceram os fluxos de capital, favoreceram também o comércio eletrônico, a comunicação em multimídia e a telefonia móvel. Então esses três
elementos aqui favoreceram todas essas inovações que nós temos, né? Você provavelmente está assistindo esse vídeo online, né? Então você está usando a internet, que provavelmente está sendo transferida via cabos de fibra ótica. Quando você faz uma transferência no banco, você provavelmente está utilizando também este sistema. Enfim, nós temos várias transformações e modificações desse período atual que são resultado da expansão tecnológica aí dentro do nosso contexto social. Tá? Ok, galera, o que tínhamos por enquanto era isso, né? Falando de globalização. Valeu, um abraço.